Este é o canal As Quatro Estações UFMG. Este programa integra a playlist Conversa Animal, realizado pelo Centro de Estudos Animais. E hoje eu vou apresentar um personagem que faz parte da introdução do nosso programa e que é esse aqui, vocês o reconhecerão, Ed Vedder, que rosna como leão na introdução. Ed Vedder, pode ir. Bom, hoje eu estou acompanhada pelo Gabriel Lopes. Gabriel é um dos membros fundadores do Centro de Estudos Animais, doutor pela Casa de Oswaldo Cruz, a Fiocruz, com período de doutorado sanduíche na Johns Hopkins University. Ele foi vencedor do primeiro lugar do Prêmio Oswaldo Cruz de Teses, Ciências Humanas e Sociais, em 2017. Atualmente, ele é pesquisador em estágio pós-doutoral na Casa de Oswaldo Cruz. Por último, mas não menos importante, ele é autor do livro O Feroz Mosquito Africano no Brasil, o Anopheles gambiae, Entre o Silêncio e Sua Erradicação, da editora Fiocruz, em 2020. E eu sou Regina Horta, professora da pós-graduação em História da UFMG e conto com o apoio do CNPq e da FAPEMIG. Como parte das atividades do Centro de Estudos Animais, este programa tem o objetivo de dialogar com pesquisadores de diferentes áreas do conhecimento, instituições e países que dedicam seu tempo, seu talento e seu entusiasmo aos estudos sobre os animais. E hoje a gente tem a alegria e a honra de receber a professora Yara Maria de Almeida Souza. Eu vou compartilhar minha tela para poder apresentá-la. Só um minuto. A tela foi bem compartilhada, Gabriel e Yara? Sim? Sim. A professora Yara é doutora em Ciências Sociais pela Universidade Federal da Bahia, com formação complementar no London School of Hygiene and Tropical Medicine, na Inglaterra. Ela é professora do Departamento de Sociologia da UFBA e do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da mesma universidade. Ela é pesquisadora bolsista Produtividade do CNPq. Yara publicou inúmeros artigos em revistas como Antropológicas, Horizontes Antropológicos, Revista Brasileira de Ciências Sociais, Etnográfica, História, Ciência, Saúde, Manguinhos, Antropologia, além de ter organizado coletâneas e publicado vários capítulos de livros. Ela recebeu os prêmios do Mejor Ejemplo de Integración de las Ciencias Sociales y de la Salud, pelo International Forum for Social Sciences and Health, seção América Latina, e também o Cielo Social Sciences English Edition, pelo Centro Edelstein de Pesquisas Sociais, pela Open Society Institute. No programa de hoje, nós falaremos sobre o seu artigo Moscas e Vermes na Ciência, publicado neste ano de 2021 na Ilha, Revista de Antropologia. Aqui tem os desenhos da Drosófila e da C. elegans, que são o foco do artigo. Mas nós estamos também de olho no seu texto Agência, para além da oposição entre atividade e passividade, publicado em coautoria com Miriam Rabelo, no livro Políticas Etnográficas no Campo da Ciência e das Tecnologias da Vida, pela ABA Publicações, em 2018, organizado por Jean Segata e Teófilos Rifiotes. Bom, interrompo o compartilhamento e, como vocês verão, a conversa animal de hoje é entre moscas, vermes e gente. Eu passo a palavra para a Yara e, desde já, agradeço imensamente a sua generosidade, Yara, de conversar conosco. Obrigada. Olá, é um prazer conversar com vocês e uma honra também conversar com vocês. E eu vou falar basicamente sobre o artigo Moscas e Vermes, embora a discussão da agência não esteja assim, fora do que eu apresento nesse artigo Moscas e Vermes. Primeiro, eu vou começar dizendo um pouco como foi que a ideia do artigo surgiu. Porque eu já tinha uma série de questões, assim, pelas quais eu cultivava um certo interesse, que é anunciado logo no primeiro
parágrafo do artigo que diz respeito ao fato de que, se nós conhecemos, né, entrelaçado com a vida de outros, né, de outros seres humanos, não humanos, se entrelaçam na vida, então, de que modo isso trazia algum impacto ou afetava o modo de escrita, né? E como a gente podia lutar contra os nossos hábitos tão excêntricos de escrita. Enfim, eu já tinha várias ideias sobre isso, mas não é o tipo de questão que a gente precisa. E eu, em janeiro, eu estava de férias, muito cansada, nem querendo pensar em trabalho, mas fui lembrada de um prazo para mandar proposta para um congresso que eu gosto muito, que é a Reunião Brasileira de Antropologia da Ciência e da Técnica. E eu quase desisto de mandar, mas eu falei, não, o prazo é até amanhã, eu vou pensar mais um pouco. E dormi e acordei com essa ideia, assim. Eu estava tão cansada da minha própria pesquisa, das minhas próprias coisas, eu falei, olha, eu vou levar minhas questões para passear ali no trabalho dos outros. Então, eu lembrei um livro, outro é um artigo, que eu tinha lido, mas outros também. Inclusive, eu tinha pensado inicialmente em incluir mais coisa que eu acabei desistindo, porque o artigo tem um tamanho que não dava para tudo. Mas, então, eu achei muito divertido fazer isso, um pouco experimentar com outros textos que não os meus textos ou as minhas questões de pesquisa, né? Então, o que eu quis foi fazer um certo exercício especulativo mesmo, assim, usar um pouco a imaginação e produzir novas versões desses textos, centrando mais nos animais de pesquisa, né? Nos animais da ciência. Eu pesquisava animais na ciência também, mas camundongos, né? E não era uma pesquisa histórica, mas uma pesquisa mais antropológica mesmo. Então, eu resolvi, então, fazer esse exercício mesmo de uma espécie de escrita de segunda mão, mas que não era exatamente a ideia fazer um trabalho do ponto de vista das moscas ou do ponto de vista do C. elegans, mas era contar uma outra versão da história, assim, um pouco equilibrando mais os pesos. Porque, afinal, se a vida dos cientistas e desses bichos, né, das moscas e dos vermes, são entrelaçadas, se eles têm um vínculo, a ideia mesmo é sustentar a ideia do vínculo e não tanto remeter a um ponto de vista de um dos dois. Então, para fazer isso, eu fiz um pouco como eu imagino que os historiadores façam quando se defrontam com várias fontes, que procuram ressaltar a presença ou a agência daqueles que não necessariamente eram protagonistas nos documentos que eles encontram. Então, eu fui procurar, né, uma versão desses livros, ou uma versão mais centrada nos animais e nas relações deles com o humano. E os dois escolhidos, a Drosophila melanogaster e o C. elegans, Caenorhabditis elegans, são animais que entraram na ciência não só por isso, mas assim, ganharam bastante importância na genética. Nos dois casos que a gente estuda, se trata de pesquisa genética. Uma do início do século XX, no grupo de Morgan, que se vinculou às drosófilas, e no outro caso se trata da C. elegans, que já bem depois, no século XX, se vincula ao grupo de Brenner, em Cambridge, também pesquisando questões genéticas, questões diferentes. Enquanto que Morgan e o seu grupo, né, um grupo depois se tornaram drosofilistas.
estavam interessados em genética, mas de um ponto de vista mais mendeliano, né, procurando certas características, mutações, né, claras, discretas, discerníveis, e procurando ver como elas eram passadas adiante, se eram dominantes ou recessivas. O Brenner estava mais interessado em entender um programa genético, né? Entender a genética como um programa relacionado à questão do desenvolvimento, como os organismos são formados, como os genes são ativados ou desativados para que um organismo se forme. Eram questões diferentes que marcam também momentos da genética diferentes. Mas o fato interessante é que ambas as equipes, né, mas estou falando de um cientista, mas eram equipes inteiras trabalhando, foram levados a abdicar de suas hipóteses originais, graças a esses animais, ou essas criaturas, que negaram as hipóteses teóricas deles. Eu vou falar um pouco. Uma coisa importante é que essas duas, a primeira criatura que tem o seu genoma totalmente mapeado é o C. elegans. E depois a Drosophila, justamente porque o trabalho com elas nunca parou, mesmo elas tendo negado as hipóteses dos cientistas, assim, o trabalho de descobri-las, de saber como era que aquele organismo funcionava, como era a genética, perdurou e foram criadas sociedades, né, tanto de drosofilistas quanto de especialistas no C. elegans. Então, tem um certo fascínio que elas despertaram nos cientistas e que perdurou mesmo muito tempo depois. Eu vou falar primeiro sobre a história das moscas e depois do ver. Então, as moscas entraram no laboratório, claro que elas podiam estar presentes em laboratório, mas nesse laboratório específico, que era um laboratório de biologia mais voltado para a formação de professores, para o ensino de biologia, inicialmente. E as moscas apareceram como aqueles organismos fáceis de capturar e de manter, né? Porque elas estavam ali presentes, aliás, elas, as drosófilas, né, mais conhecidas por nós como as moscas das frutas, um nome que é ligeiramente assim, mal aplicado, porque, de fato, elas não se alimentam das frutas, embora a gente possa vê-las, né, voando em cima das bananas bem maduras, elas não se alimentam das bananas, mas sim das leveduras que fermentam as bananas. E elas são criaturas muito cosmopolitas, estão em muitos lugares, inclusive em lugares onde os humanos estão, porque elas se alimentam também da comida dos humanos, se abrigam nas suas casas no período de frio. Então, elas existem, né, em profusão, e elas são muito cosmopolitas. Justamente isso resolvia um problema para Brenner, que não era, para Morgan, que não era um problema teórico, mas, na verdade, era um problema prático, né, fazer com que as pessoas treinassem, né, com certos organismos. Então, como fazer isso? Era só pegar ali, levar um vidro, atraí-las com as bananas e depois deixá-las lá no laboratório, dentro de vidros, e elas iam procriar bastante, elas são muito prolíficas, então elas procriavam muito e iam vivendo a vida delas e serviam, né, para treinar aqueles novos estudantes em questões de genética. Pois muito bem, então, primeiro não tinha um vínculo forte ainda, embora tivesse, como disse Keller, uma relação simbiótica aí entre as moscas que eram alimentadas e mantidas por esses cientistas e pelos estudantes, não tinha ainda um vínculo bem claro estabelecido entre a pesquisa e as moscas, e as drosófilas. Mas, de fato, eles passaram a perseguir mesmo essa questão da genética, né? Vamos observar como se dá essa passagem, né, de genes de uma geração a outra, de mutantes. Então, era preciso identificar as drosófilas mutantes. Claro que tinham as variações naturais, que não eram mutações, mas era preciso distingui-las das mutações.
E isso levou até um tempo, porque para que as mutações aparecessem, foi necessário, assim, reproduzir em massa essas drosófilas. Num certo ponto, Morgan disse que estava se sentindo subjugados por ela, porque elas se reproduziam maciçamente, mas essa reprodução em larga escala permitiu justamente que as mutações começassem a aparecer. E elas começaram, então, a aparecer muito também, porque a partir de um certo ponto, eles reproduziam as criaturas mutantes, né? Então, mais e mais mutações apareciam. Aí o problema já era outro, porque eles tinham que lidar, né? Eles estavam, de fato, assim, com aquela enormidade de drosófilas se sentindo subsumidos por ela, mas era preciso distinguir as mutações das variações selvagens. Então, eles se deram ao trabalho de produzir a drosófila padrão, aquela que não teria tantas variações como tem no campo, e aí, de fato, ela se torna esse animal de laboratório, essa criatura de laboratório. Então, se antes, claro, quando tinham férias, as moscas morriam, porque o laboratório ficava entregue a elas totalmente, elas morriam, mas isso não tinha nenhuma importância, porque era só chegar no início de um novo semestre, novos estudantes capturavam novas moscas. Mas a drosófila padrão, não, ela tinha um outro valor, né? Não era algo assim que a pessoa pudesse dar de ombros. Ah, teve uma mortandade aqui, tudo bem, a gente vai ali e pega outra. Então, ela passa a ser valorizada. Então, nesse ponto, com as mutações e com a drosófila padrão, já tem um vínculo claro estabelecido. Mas também, assim, esse interesse pela drosófila, ao mesmo tempo, já tinha se espalhado para além do laboratório de Morgan. Tinha já uma certa rede de drosofilistas, eles trocavam moscas, as moscas eram enviadas pelo correio dentro das garrafas, porque elas viviam no laboratório, nessas garrafas de leite. Tem uma descrição dele que é muito engraçada, assim, de Kohler falando sobre o que era o laboratório, que era um lugar assim, de 40 metros quadrados e um monte de mesa, um monte de estante com garrafa, um monte de garrafa nas mesas, um monte de banana, porque a banana era o alimento delas, um cheiro de coisa fermentada, de fruta fermentada no ar, as baratas que iam também atrás das bananas, da comida. E era um ambiente assim totalmente aberto, em que as pessoas estavam o tempo todo trocando ideias, fazendo coisas juntas, né? Só o chefe do laboratório tinha uma sala separada, mesmo assim a porta estava sempre aberta, e era uma coisa um pouco nojenta para quem entrava, porque ele matava mesmo, esmagando assim as moscas, e as pessoas ficavam vendo aquelas moscas mortas ali, quando ele ia contar e ver as moscas, enfim. Então, era um ambiente bastante peculiar, totalmente dominado por elas, né? E pelos seus parceiros humanos ali. E então era. Depois eles mudaram para um outro laboratório maior, porque aí já tinha mosca demais, né? E eles tinham financiamento, foram para a Universidade da Califórnia. E aí, tudo bem, tinha uma capacidade muito maior de criar as drosófilas, mas acontece que aí outro problema ligado à relação deles com as drosófilas surgiram. Por quê? Acontece que precisaria uma quantidade enorme de bananas para alimentar aquelas moscas. E as moscas se alimentavam das leveduras, mas também os ácaros se alimentavam dessas leveduras. E os ácaros atacavam as moscas. Então, o risco era muito maior, né, com essa quantidade enorme de banana. E, de fato, eles perderam algumas coleções de moscas atacadas pelos ácaros, e a solução mesmo foi os cientistas se travestirem lá em cozinheiros e, bom, preparar uma comida mesmo que fosse aceitável para as moscas. Mas, então, o mais interessante, vou concluir essa parte, o mais interessante era justamente isso, que essas moscas mostravam mutações, mas
De repente, cruzavam uma moscas, cruzavam-se as moscas com a mesma mutação, mas nascia uma mutação diferente. Por exemplo, com um olho pink, um olho avermelhado, cor-de-rosa, mas nascia com um problema na asa. Então, eles disseram, bom, mas como é que pode um gene interferir em outro, né? E aí foi que surgiu a ideia do mapeamento genético, porque esse intercruzamento entre os genes acontecia de fato, mas só acontecia se eles estivessem localizados próximos. Então, foi isso que essas moscas ensinaram, né, para esses drosofilistas, que era assim, que não havia uma correspondência gene-mutação, mas que havia, sim, possibilidade de intercruzamento, e por isso era preciso fazer o mapeamento, para entender quais genes estavam próximos dos outros. Eu vou parar a história das moscas aqui, embora a história das moscas tenham continuado, inclusive moscas selvagens voltaram para o laboratório. E vou passar para a história do verme. É um tanto diferente essa história, por quê? Na verdade, quando o C. elegans entra no laboratório de Brenner, ele já tinha uma questão de pesquisa bem definida. Ele queria estudar programa genético, desenvolvimento dos organismos e o modo como, para ele, o sistema nervoso atuava, era um mediador entre os genes e os desenvolvimentos. Então, ele tinha uma questão clara. Porém, o problema com essa questão é que era preciso encontrar um dispositivo experimental que permitisse explorar, né, teoricamente, ou explorar essa teoria do ponto de vista experimental. E isso era mais complicado. Então, ele se obstinou em encontrar uma criatura que fosse simples, multicelular, simples, mas com poucos genes, ele pudesse trabalhar, então, exaustivamente num modelo simplificado. A própria ideia de modelo já supõe a simplificação. E ele tentou várias coisas, inclusive verme encontrado no jardim da casa dele. Ele experimentou com mais de 60 criaturas, nenhuma deu certo com ele. Mas ele recebeu de um outro laboratório, C. elegans. Aí os dois, sim, se deram bem, porque ela também já tinha andado em outros laboratórios e não necessariamente funcionou, mas o encontro entre eles funcionou e eles estabeleceram esse vínculo, porque ele era um verme muito pequeno, tinha uma quantidade pequena de células, ele era transparente, então, se a questão dele era desenvolvimento, ele podia acompanhar o desenvolvimento dos vários órgãos, né, desse organismo. Inclusive, o organismo foi dividido entre os pesquisadores a partir mesmo da sua anatomia. Um ficava com os músculos, outro com o sistema nervoso, e assim por diante. Então, o verme foi fatiado entre pesquisadores, o próprio corpo dele, né? Aquilo que ele oferecia como organismo. Então, eles fizeram essas várias pesquisas, e, a princípio, tudo parecia que essa ideia, a ideia do programa ia ser confirmada, mas acontece que, depois de 20 anos, mapeando o verme, estudando detalhadamente a questão do desenvolvimento, fazendo linhagens de células, eis que ele teve que admitir, Brenner, que, na verdade, a gente não podia pensar no desenvolvimento em termos de um programa genético. O verme tinha ensinado a ele que não dava para pensar assim, não dava para pensar em termos de uma genética determinista, nos termos que ele havia pensado antes. Mas, a essa altura, assim como aconteceu com a Drosophila, já tinha uma sociedade de estudiosos do C. elegans. Então, eles continuaram estudando, porque, de todo modo, esse projeto, que era de longo alcance, tinha um objetivo bastante descritivo. Então, eles continuaram estudando o verme, por isso que ele foi, né, o primeiro a ser totalmente sequenciado e mapeado no projeto Genoma. Então, para concluir, o que eu acho que esses dois casos nos ensinam, né? Então, claro que a gente pode dizer que nenhum organismo é intrinsecamente fácil de ser trabalhado no laboratório, embora isso seja possível, né, como os casos mostraram.
Mas é importante também a gente perceber como eles contribuem fortemente para as ciências. Eles não estão ali simplesmente como um mero instrumento para ser usado pelos pesquisadores, mas eles também fazem coisas à pesquisa. Eles são movidos, eles não vão lá voluntariamente, podem ser atraídos pelo cheirinho da banana fermentada, mas eles não trabalham voluntariamente na pesquisa, mas eles sim se conectam com aqueles pesquisadores e sim eles colaboram e contribuem com as pesquisas, inclusive fazendo os pesquisadores abrirem mão das suas hipóteses, das suas expectativas iniciais. Mas eles exigem muitas coisas, porque você tem que saber como alimentar, como, sei lá, os cientistas se transmutaram em cozinheiros para alegrar as drosófilas e protegê-las dos ácaros, por exemplo. Tinha que ser uma comida aceitável para elas, não podia ser qualquer coisa. Então, elas dão uma contribuição bem importante para a ciência. É algo assim que a gente precisa reconhecer. A despeito dessas diferenças das histórias, né, porque o Morgan, a princípio, não tinha uma hipótese teórica muito clara quando ele começa a trabalhar com as drosófilas. Isso vem depois, assim, eles criam um certo vínculo, mas isso não se dá de imediato. E Brenner, ao contrário, tinha uma hipótese muito clara e ele ficou ali tateando até encontrar a criatura que podia responder as questões dele. E ela pôde responder as questões dele negando as questões dele. Então, era isso que, no final, eu queria ressaltar, o fato de que esses animais realmente fizeram os cientistas hesitarem, desacelerarem. E quando o século do gene finda, Fox Keller diz justamente finda quando se faz o sequenciamento do genoma humano e de outras criaturas, mas se descobre que não se pode trabalhar deterministicamente com eles, né? Então, que é preciso pensar a causalidade em termos mais relacionais, assim também como a gente está tentando pensar a relação humanos e animais de um modo que seja até menos individualizado ou menos diádico, de modo mais relacional. E então não houve esse desvendamento do código da vida como se esperava, mas houve um aumento da complexidade. Se conseguiu descobrir muito mais coisas, graças, inclusive, a essas criaturas que se mostraram tão fascinantes, que mesmo depois de tudo, elas continuaram sendo estudadas porque elas eram capazes de se revelar muito mais interessante, assim. É uma relação de desejo com elas, porque quanto mais você estuda, mais coisas você quer estudar e aprender sobre elas. E é isso, concluído aqui, essa parte. Você está sem o microfone. Microfone aqui. Acionei. Muito obrigada. Né? Eu fiquei muito fascinada com a proposta sua, uma perspectiva diferente de agência que seus textos trazem, muito interessante. Nós vamos debater isso agora. Eu vou passar a palavra para o Gabriel, porque eu já fiz a apresentação, então eu deixo para ele começar o debate. Obrigado, Regina. Inicialmente, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui nesse programa. Muito obrigado pela sua apresentação, Yara. Eu já acompanho seu trabalho desde 2011, mais ou menos, inclusive quando comecei a pesquisar um pouco a etnografia das multiespécies. Seu trabalho foi um das minhas primeiro contato com a produção desse campo aqui no Brasil, né? Ao longo da sua trajetória de pesquisa, você trabalhou com práticas médicas, laboratórios de biotecnologia, relação entre médico e paciente, né, ali no início, e por volta de 2010, 2011, pelo que eu acompanhei, as suas investigações e reflexões teóricas deram destaque ao papel dos animais na ciência, né? Inicialmente, você trabalhou com o uso de roedores em experimentos, e posteriormente essa exploração especulativa, né, com as moscas e vermes, né, por exemplo. Como é que deu essa virada para o estudo dos animais, como modelos experimentais no laboratório, e como você
como isso modificou suas perspectivas em termos sociológicos e antropológicos. Obrigada, Gabriel, pela pergunta. Eu vou eu tenho uma longa história, né? Assim, e eu fui mudando de temas, né? É uma coisa, não é, eu não acho que isso seja tão comum, né? Mas é que eu fui pesquisando uma coisa e aí outra coisa, dali mesmo, algum interesse aparecia e eu ia um pouco mudando. Às vezes eu tenho até um pouquinho de inveja, pouquinho mesmo, porque tem gente que estuda a mesma coisa a vida toda, né? E a pessoa então acumula muito, assim, já leu tudo, porque está desde sempre pesquisando aquilo e eu tenho que sempre aprender coisas novas, né? Mas também, por outro lado, isso é uma vantagem, né? E uma vantagem assim da nossa carreira, né, que a gente pode perseguir aquilo que nos interessa mais. Então, eu comecei com estudos sobre antropologia da saúde, pesquisando práticas populares, né, em saúde mental, ligadas à saúde mental. E quando a gente entrava nessa área, a primeira coisa que a gente aprendia era que existia uma coisa que era o modelo biomédico, que era objetificante, pobre, determinista, e havia um outro mundo rico, que era o mundo das práticas culturais relativas à saúde. E fazendo essa pesquisa, de fato, quando as pessoas narravam para mim, porque eu não estava fazendo pesquisa com médicos, né, nem instituições médicas, mas quando as pessoas narravam as suas histórias sobre medicina, sobre a sua relação com a medicina, elas contavam histórias que eram muito diferentes, assim, médicos preferidos, não preferidos, hospitais, faziam comparações. Aí eu pensei assim, nossa, mas de fato a medicina como uma prática não corresponde àquilo que eu aprendi, que era o modelo biomédico, ao contrário. Ela tem muitas variações também, né? E aí eu disse, bom, então agora eu vou estudar medicina, porque ela não é aqui, a medicina me surpreendeu, vamos dizer assim, enquanto eu estava trabalhando com outra coisa. E eu fui estudar, então, prática médica e fui num hospital, numa área mais dura, porque justamente eu queria entender essa prática, não só naquilo que ela não tem de objetificação, mas também entender a objetificação na prática, como se dá. E fui, então, fazer doutorado sobre isso. Mas, chegando lá, claro que aquilo me interessou bastante, mas eu fiquei também interessada em como era que era a apropriação de ciência ali num contexto de clínica, né? Porque eu estudava clínica médica e não ciência médica, mas a ciência estava ali. E também havia as formas práticas de objetificação. E então depois disso eu pensei, bom, então agora eu vou estudar ciência mesmo. Eu quero ver como a ciência é feita na prática. E aí eu dei esse outro passo. Enquanto eu estava fazendo uma pesquisa lá no laboratório, que era um laboratório assim, cuja linha principal de pesquisa era células-tronco, eu imaginava, então, encontrar a seguinte situação. Está tudo estabilizado lá no laboratório, só tem essas células-tronco, indomáveis, selvagens, incontroladas, que é o objeto de atenção dos cientistas. Acontece que isso que eu pensava que era totalmente estabilizado, linhagem de células, uso de animais, não era assim tão estável, né? Eu perguntava muito às pessoas sobre o que elas faziam na prática, e os animais começaram a aparecer muito, de vários modos, assim. O animal, eu fiz isso a semana passada, mas aí trocaram a ração, e aí os animais já não corresponderam mais do mesmo jeito. As pessoas falavam também, inclusive, de coisas mais ligadas aos afetos, ao medo, ou de uma pessoa vegana que sentia culpa por matar animais, e como as pessoas lidavam com essa questão da morte dos animais. E, de fato, então, eu achei aquilo muito fascinante. Entre todo esse jogo do que era estável e instável no laboratório, eu achei os animais muito, muito fascinantes. E aí eu disse, não, é isso que eu vou pesquisar, os animais na ciência. E foi assim que eu fui andando de um tema a outro de pesquisa e cheguei nos animais. Eu gosto também de animais, né? Assim, eu
tenho um interesse pessoal por isso também. Então, eu acho que, de todo modo, assim, então, eu mudei muito de tema, mas como eu comecei assim na pesquisa com uma certa base fenomenológica, que em geral é chamada de subjetivista, mas de fato já estava presente desde o começo uma certa crítica à própria dicotomia sujeito-objeto. Já estava lá na fenomenologia, né? Eu li bastante Heidegger, Merleau-Ponty, essa ideia de ser no mundo já é uma recusa a pensar em sujeito e objeto como entidades separadas que se colocam um frente ao outro. Então, eu já, vamos dizer assim, tinha uma certa distância com relação a teorias explicativas e já estava muito escolada, vamos dizer assim, nas críticas, tanto ao subjetivismo quanto ao objetivismo. E quando eu comecei a estudar ciência, eu conheci Latour, que fala dos não-humanos, né, do modo como os não-humanos compõem o coletivo, os coletivos. Assim, para mim, eu não tive muita dificuldade com isso, não, ao contrário. Inclusive, Merleau-Ponty já falava da natureza, tem um curso sobre a natureza. Claro que é um modo diferente do que Latour pensa, mas, então, ir pesquisando, assim, por um lado, eu enxergo uma certa continuidade, um interesse pelas práticas, pelas experiências, por um certo modo de pensar relacional, né? Então, isso eu acho que é algo que permanece, mas transformado. Transformado porque esses vários objetos também foram me mostrando coisas muito diferentes, né? Então, eu acho até que essa perspectiva relacional, que já estava lá desde o começo, eu acho que ela se radicaliza com os estudos de ciência, mas também ainda mais com os estudos multiespécies, né? Então, eu acho que teve uma certa ideia diferente, né? Introduziu uma diferença aqui. Também eu acho assim que com os estudos multiespécies, primeiro que eu acho uma coisa interessante essa espécie de mutualismo, né, entre os humanos e os animais, que eu acho que não está presente quando se estuda outras coisas. Está presente quando se estuda algumas outras coisas, mas não todas as coisas na ciência, né? E então eu acho isso uma coisa que me interessa bastante. Mas, além disso, eu acho que tem uma coisa bem radical que coloca questões para as ciências humanas como um todo, que é essa radicalização dessa perspectiva, né, multiespécie, porque, de fato, coloca o próprio humano como efeito também de relações multiespécies, né? Assim, se o meu corpo, por exemplo, ele tem mais bactérias do que células com meu DNA, então como é que a gente pode pensar num sujeito humano apartado dos outros seres, né? Assim, como a gente poderia estabelecer limites tão claros assim? Então, eu acho que essas são questões muito radicais. Por isso também eu fico pensando sempre em explorações que a gente pode fazer do ponto de vista da escrita, das narrativas que a gente constrói, em que a gente, de fato, faça justiça a essa relacionalidade, né? E a esse descentramento do humano, porque eu acho que, de fato, nossos hábitos de escrita são muito antropocêntricos ainda, né? Acho que eu respondi. Bom, uma coisa bacana tanto do seu artigo quanto da sua fala, Yara, é como que você mostra como o processo de produção de conhecimento é fascinante e emocionante, né? Isso está muito no seu artigo, e como essa variedade de atores envolvidos também fazem do processo de conhecimento aí dentro de um laboratório, digamos assim, um mundo, né? Um mundo a ser explorado. Desde as primeiras páginas do seu artigo, quando eu comecei a ler, eu fiquei muito, eu acho que todos os leitores vão ficar muito instigados com uma afirmativa que você faz, eu vou citar, que não se trata de contar
a história pela perspectiva dos animais, que é algo, às vezes, que as pessoas propõem, e o que é impossível, né? Porque a gente sempre vai ser o humano falando do animal, né? Mas que a sua disposição é redimensionar o foco de análise, ser sensível às várias formas de agência e de agenciamento entre os vários seres vivos que estão envolvidos ali na prática científica, e você propõe e efetiva um abandono de dicotomias entre agência e passividade, né? Como você diz, um personagem, é, É, as tigrinho. drosófilas não foram lá porque quiseram, elas foram até atraídas, mas elas estão ali de uma forma, elas foram levadas, mas nem por isso elas deixam de ser agentes, que tem atividade e resistência, que tem resistência e submissão, e que isso tudo está acontecendo, às vezes, simultaneamente, né? E que isso implica, isso nos traz, acho que o seu artigo e o capítulo de livro que eu citei lá na sua apresentação, traz uma percepção muito rica do conceito de agência animal, né? E mais complexa do que às vezes é tratado. E você podia falar um pouco mais disso, sobre essa questão? Você propõe a agência como uma questão prática, que se constitui aí no tempo, no devir dos acontecimentos do laboratório, e você fala em eventos de conexões entre os vários seres, inspirada na autora Isabelle Stengers e numa outra autora, Saba Mahmood. Poderia falar um pouco disso, por favor? Sim. Então, eu vejo que tem certos experimentos de escrita, mesmo tentando, né, captar o que seria o ponto de vista do animal. Eu acho, às vezes, tem experiências interessantes com isso. Eu acho que não é uma coisa impossível de se fazer. Tem um livro de Anna Tsing, Viver nas Ruínas, ela estuda cogumelos, né? E ela também tem um trabalho muito fascinante, esse estudo sobre cogumelos. E ela tem um capítulo que ela, às vezes, tem trechos, parágrafos com a voz dela, e trechos que é da perspectiva dos esporos, né, dos cogumelos, que vão flutuando. E eu acho interessante. E tem certamente tem outras coisas interessantes. Mas eu tenho um problema com essa questão do ponto de vista, porque justamente para mim o ponto de vista remete para o sujeito, né, que olha, né, remete para uma subjetividade. E às vezes eu acho que essa remeter para uma subjetividade, assim, de um lado tem um problema que pode ser mais fácil para certas criaturas, sei lá, fazer isso com um primata, por exemplo, ter o ponto de vista do primata, mas eu não acho que isso sempre pode dar certo, porque às vezes você tem criaturas que agem mais coletivamente e que são menos individualizadas, ainda que também não seja impossível, porque Anna Tsing falava dos esporos, né? Não é uma criatura individualizada, mas assim, eu acho que isso pode ser um problema, né? No modo como se escreve, né? Mas principalmente a minha questão tem a ver mesmo com essa ideia de que isso remete a uma subjetividade, porque eu acho que a noção de sujeito, frequentemente, inclusive quando se fala dos animais, ela parece que fica muito vinculada justamente à ideia de resistência, né? Que os animais eles são agentes quando eles resistem à dominação imposta pelos humanos, pela domesticação, por exemplo, quando eles se recusam a participar daquilo que os humanos propõem. E então, de fato, como eu escrevi o outro artigo, né, com essa minha colega que pesquisa candomblé, também certas questões relativas à agência se colocava lá no candomblé também, quem é agente, quem não é, porque a pessoa é possuída por um orixá, então quem é que age, o orixá existe realmente ou não existe, uma série de questões sobre agências que eram colocadas aí. Então, a gente, conversando, começou a pensar, né, sobre os diferentes modos como a questão da agência se colocava nas nossas pesquisas. E, então, um problema, primeiro, do qual nós quisemos tratar, é que quando se falava de agência, porque o conceito de agência ele ganhou mais relevância assim, num certo momento de oposição ao estruturalismo, então era trazer de volta os
as capacidades interpretativas, criativas, transformadoras dos agentes, num contexto em que a ação era pensada simplesmente como uma reprodução, mais ou menos mecânica, daquilo que já era dado na estrutura. O problema é que isso se torna muito próximo de uma concepção de sujeito liberal, né? De um sujeito que se afirma pela sua autonomia frente à tradição, frente à dominação, frente à estrutura. E é justamente isso que Saba Mahmood, que é uma antropóloga que estudava, nem pesquisava animais, mas estudava movimentos religiosos muçulmanos, né, de mulheres muçulmanas, e que essas mulheres elas cultivavam um certo tipo de atitude que era considerada como passividade feminina, né? O recato, a timidez, um certo modo de falar mais dócil. Então, ela diz, bom, isso colocava certo tipo de problema para a teoria feminista, como lidar com isso, né? Então, numa primeira geração de feministas, diz elas, provavelmente diria, essas mulheres são umas alienadas, né? Elas são cúmplices da dominação, mas depois, numa geração posterior, torna a questão mais complexa, porque diz, não, espera aí, vamos examinar esses movimentos para ver o que neles há de resistência. E aí a gente tira a mulher dessa condição de totalmente submissa e dominada, e a gente vai dizer, não, a gente é capaz de encontrar aqui uma resistência à dominação. Então, o que ela diz? Olha, as pessoas, as feministas, mas também faz uma crítica geral à noção de agência, que vincula a resistência à atividade, há uma naturalização dessa ideia de que o sujeito é autônomo e que todo mundo deve buscar liberdade frente à dominação. Mas não só ela faz a crítica, mas como ela diz que uma certa dose de maleabilidade é fundamental para nos capacitar como agente. Então, todo agente comporta em si, todo aquele que é capaz de agir, comporta em si uma dose de atividade e passividade. E não é só atividade ou resistência, né? Então, ela tem esse argumento. Bom, e depois a gente, claro, eu estava pesquisando na área de ciência, mas de relação humano-animal também. Claro que Latour é um autor bastante importante para pensar a questão da agência, quando ele diz que não humanos também são agentes, né? Qualquer um que produza uma diferença na ação de outro agente seja humano ou não humano, possui agência. Então, é uma definição mais vazia, vamos dizer assim, e mais genérica de agência. E Stanger, embora ela seja bem próxima de Latour, ela faz uma crítica não tanto a essa ideia de que agente é o que faz fazer e que todo agente está envolvido numa teia de relações, mas a ideia genérica de não humanos como agentes. Né? Porque o que ela diz é, bom, o não humano comporta muitas coisas. Nossa Senhora é não humano e uma célula é um não humano. O neutrino é um não humano. Então, a gente não avalia direito a relevância ou a importância ou o modo como cada não humano importa se a gente trata a ação nesses termos muito genéricos. E o que ela faz, então, é dizer assim, olha, para falar da agência de não humanos, é preciso que a gente se reporte a certas práticas específicas, onde certos não humanos importam e importam de determinados modos. É claro que Nossa Senhora não vai importar na prática do cientista, provavelmente, mas ela importa na prática do peregrino que vai a Lourdes fazer a sua peregrinação. Então, o que ela diz é que o mais importante é a gente pensar nas práticas e os não humanos que são relevantes naquela prática e o modo como eles importam para os praticantes. Então, os praticantes, eles se vinculam a esses não humanos e eles têm uma série de obrigações com relação a eles, né? Justamente porque eles têm importância, porque são eles que fazem com que ou um religioso ou um cientista possa hesitar. Eles objetam alguma coisa com relação nessa prática, como as moscas e os vermes fizeram, né? Eles criaram esse vínculo. Os cientistas
eles cooperaram com os cientistas, mas os cientistas também tiveram que prestar atenção a eles, saber o que era apropriado para eles, saber como alimentá-los, por exemplo, como eles poderiam viver, prestar muita atenção. E eles, assim, por causa desses vínculos, eles foram obrigados a refazer suas questões de pesquisa, graças a essas criaturas. Então, o que eu acho que ela chama a atenção para a prática é isso, para pensar que não humanos importam em determinadas práticas e como esses vínculos importam. Então, é uma ideia próxima de Latour, no sentido de que ela pensa em coletivos de humano e não humano, mas, ao mesmo tempo, ela pretende que certos não humanos importam de algumas formas nas práticas e eles obrigam os humanos a prestar atenção a isso. Isso foi um gatinho aqui que derrubou uma coisa. Ótimo. Então, sim, eu acho que respondi já. Vai conectar com a próxima pergunta, sobre essa questão da ação situada, né, desses animais. Eu queria entrar um pouco nessa parte dos animais, porque em algumas partes do seu artigo você aponta características importantes, né, dos animais que você trabalha nos estudos de laboratório. O verme ele é colocado como pouco carismático, por exemplo, né? E ao concluir você destaca que esses animais, de forma geral, os vermes e as moscas, são considerados asquerosos, né? Então não é qualquer animal, né? São animais considerados asquerosos. Mas, por outro lado, como você bem colocou na sua apresentação, no contexto do laboratório, eles se mostram organismos fascinantes que caminham importantes rumos para as pesquisas, né, na medida que capturam o interesse dos pesquisadores, né? E eu queria saber como é que é trabalhar com essa ambivalência, né? Animais que são comumente representados como asquerosos e desejáveis, porém fascinantes no âmbito do laboratório, né? Que contribuições essa visão sobre animais não carismáticos há para a sociologia e antropologia, mas também para as humanidades de maneira geral? Então, essa ideia dos animais não carismáticos, na verdade, eu usei não livremente, né? Essa ideia dos animais carismáticos, mas é uma expressão que é usada, né, no conservadorismo, em situações assim que se quer preservar um animal em extinção, na verdade, se quer preservar a biodiversidade, se elege aquele animal como o emblema, né, da biodiversidade. E então, às vezes são grandes felinos, onça pintada, ou sei lá, ou não grandes felinos, lobo, mas leão. Então, faz bastante sentido, primeiro, claro, porque eles são fortes, marcantes, atraentes, e eles são capazes de mobilizar, né, politicamente as pessoas para a sua defesa. Segundo, porque o fato de que exista numa certa área um leão ou leões significa que há biodiversidade ali, porque eles estão no topo da cadeia. Então, é preciso que haja uma série de outras espécies, né, para que eles possam existir. Então, essa ideia dos animais carismáticos tem a ver com isso. Claro que é muito mais difícil assim inspirar simpatia se a gente disser que vamos proteger insetos, né? As pessoas vão dizer, eu quero que os pernilongos se acabem, porque ter pernilongos no mundo, né? Mas, assim, então, eles não são, de fato, animais muito benquistos, né? Os insetos. E justamente um livro de Hader, que ela escreve sobre esse processo, né, em que os camundongos se tornaram os modelos preferenciais nas ciências biomédicas, ela mostra que justamente o desinteresse dos ativistas anti-vivisseccionistas pelos camundongos, pelos ratos, foi um dos motivos por que eles puderam ser criados, transformados tão livremente. Se fossem cachorros ou gatos, isso teria despertado muito mais reação. Então, tem esses animais que não são assim tão apreciados, né? E que a mobilização em torno deles seria muito mais difícil. No entanto, eles são interessantíssimos. Na verdade, mesmo fora, quer dizer, na verdade, eles são importantíssimos, porque, claro que se os insetos estão morrendo, né, em massa,
Isso provoca uma reação em cadeia que a gente não sabe onde vai parar, né? Porque os pássaros que se alimentam desses insetos vão morrer, ou polinizações não vão acontecer. Mas, de fato, é muito mais difícil você mobilizar para defender esse tipo de criatura, né? Eu confesso que eu gostei um pouco, assim, eu fiquei pensando, eu achei que era divertido o título, sabe? Quando eu estava pensando o que que eu vou, o que que eu vou escolher. Eu gostei disso, moscas e vermes, né? Achei que era uma coisa assim engraçada, impactante. Eu tinha colocado ratos também, mas aí depois eu tirei os ratos, né? Que eram bem esses animais. E olha, lá no laboratório tinha gente que tinha medo de rato, tinha gente que tinha nojo de rato, e tinha gente que, quando foi selecionada para o laboratório, a coordenadora, na entrevista, fez assim: me diga logo, você tem medo de rato ou você tem nojo de rato? Porque se tiver, você não vai poder trabalhar aqui. Né? Então, tem essas questões. Né? No entanto, uma vez que estabeleceram os vínculos, eles se mostraram incríveis, né, num laboratório. E essa falta de curiosidade, talvez, que a gente tenha em relação, assim, no mundo cotidiano, em relação a essas criaturas, elas, vamos dizer assim, esses critérios não valem mais, né? Eles foram invertidos na medida em que certos vínculos foram criados. Só mais uma coisa, Claro. é que, lembrando aqui, tem uma história, está num livro de Heidegger, não me lembro mais qual, ele conta uma história de Heráclito, que uma vez Heráclito, né, já era um filósofo famoso na Grécia, e vinham estrangeiros lá para conhecer Heráclito, e chegaram lá, era inverno, Heráclito era um velhinho, assim, vestido muito pobremente, e estava ali junto do forno se esquentando, como um pobre velhinho. E esses estrangeiros que queriam conhecer o grande filósofo Heráclito se detêm na porta e ficam em dúvida se entram ou não entram. Heráclito diz para eles: podem entrar, aqui também os deuses habitam. É, eu amo essa história porque ela mostra assim como tem esse encanto dessas pequenas coisas que a princípio podem parecer muito pobres, né? E quando a gente olha bem de perto, tem uma riqueza enorme, né? E, inclusive, mostrar isso nas pesquisas, eu acho que contribui mesmo para diminuir uma certa cegueira que a gente tem em relação a outras perspectivas, sabe? Assim, é tão dever ético, na verdade, a gente tentar aproximar outros, né, de vidas outras, de existência outras, que, a princípio, podem parecer miseráveis, apagadas, desinteressantes. Principalmente agora, eu acho, assim, por exemplo, eu falei nesse instante, né, a gente está vivendo esse tempo de extinção em massa, é importante falar dos insetos, por exemplo, né, de como eles são criaturas que importam na ciência, mas fora da ciência também. É, bacana. E nessa questão né, desses seres aí, né, é interessante porque você usa os termos, às vezes, no seu artigo de domesticação das moscas e dos vermes no ambiente do laboratório. Isso está tão distante das ideias de domesticação que a gente tem, né? Que a gente pensa em domesticação nos gatinhos que cercam a casa ou nos animais que fazem parte, que trabalham para o ser humano, né? Mas você fala também do aspecto selvagem, né? De algumas drosófilas que apresentavam qualidades inesperadas para os cientistas, aquelas, por exemplo, que Dobzhansky trouxe para o laboratório, né? E nesse contexto de análise, você vai argumentando a necessidade também de introduzir um conceito de codomesticação entre cientistas e animais. E eu fiquei muito fascinada com a amplitude, a complexidade desses conceitos: domesticação, o selvagem, a codomesticação, e eu queria te pedir para explorar isso um pouco. Certo. O conceito de domesticação era um conceito bem tradicional, né, na antropologia, na arqueologia também, mas é um conceito que tem passado assim também por uma reformulação importante, né?
porque tradicionalmente a ideia de domesticação era pensada como algo que aconteceu num certo local, num certo tempo, e é pensado também como um certo marco da humanidade, né? E, finalmente, a humanidade realmente entrou na cultura uma vez que foi capaz de domesticar. Antes, a humanidade, dita assim, no singular, né, nessa visão da domesticação, não se distinguia tanto de outros animais naturais. Então, a ideia é isso, de quando o homem passa a domesticar, ele ingressa no reino da cultura. E isso aconteceu, um fenômeno que aconteceu para a humanidade, né? No Oriente Médio, acho que há 12.000 anos. Então, tinha essa ideia assim, de que então todos os povos, os que ainda não domesticavam, algum dia chegariam lá, né? Iam passar. Então, tinha até uma etapa, assim, primeiro eles eram só caçadores, coletores, depois eles passariam a integrar uma doma, né, que não era domesticação, mas pegar animais selvagens, porque a domesticação implica num controle seletivo da procriação, um controle das condições, né, de vida do animal, do que ele come, de onde ele fica, e também a propriedade. Os animais domesticados pertencem aos humanos. Estão a serviço dos humanos. Isso, claro, se prestou a muitas críticas também. Mas, então, havia essa ideia de que era uma progressão evolutiva, né? Que mesmo povos que não domesticavam ainda, algum dia domesticariam. E acontece assim, que essa ideia de que os animais estão ali e os homens usam em seu favor, né? E os homens assim são como uma espécie de cientistas, avanaletos, que escolhem aqueles animais que são mais apropriados para atender aos seus fins, né? Uma visão bem instrumental dos animais. Então, tem toda essa ideia da domesticação nesses tempos. Mas, justamente, o que esses estudos de domesticação têm mostrado é que, primeiro, que não é um tempo e um lugar. Na verdade, aconteceram várias formas de domesticação em vários lugares diferentes, em vários tempos diferentes, e não tem uma direção evolutiva, uma linha reta que passa de coletor, caçador, para alguém que doma animais, para alguém que domestica animais. E então, assim, é uma história que ganha muito mais complexidade, inclusive por essa compreensão mutualista mesmo. Assim, os animais são transformados pelos humanos, claro, mas também os humanos são transformados pela relação com o animal. Então, é muito menos uma ideia de domesticação, de que o humano domestica um animal, mas que os dois se domesticam reciprocamente, né? Então, tem muito mais histórias mais complexas aí do que se supunha inicialmente. E tem a questão do selvagem, né? Então, também o selvagem se transforma, né? Porque o selvagem também pode entrar nessa relação aí. Tem vários estudos assim interessantes sobre animais feralizados, mas, por exemplo, tem Caetano Sordi escreveu sobre esse... esqueci agora o nome. É um porco, esse porco que é mais... um java-porco. O java-porco é um animal selvagem, mas, ao mesmo tempo, ele é um híbrido, né, de porcos criados num esquema mais assim, industrial mesmo, de domesticação de animais, de criação de animais, de produção. E tem esse cruzamento, e esses animais eles são esses híbridos que fazem muita confusão, porque eles não respeitam nada, mas, ao mesmo tempo, não dá para dizer que eles são totalmente selvagens. A existência deles, que são gigantescos, porque o javali não é gigantesco, mas ele cruza com esses porcos que são gigantescos, então eles são enormes. E, por causa disso, eles comem muito, eles causam muita destruição. Então, até o selvagem ele é transformado também nessa relação. Outra coisa também que Anna Tsing chama a atenção
é que justamente nos esquemas de domesticação mais industriais, mais fechados, vamos dizer assim, na monocultura, na criação industrial de animal, sempre é impossível abolir a presença de criaturas ferais, né? Que são esses, por exemplo, patógenos, né? Que vírus, né? Até o próprio, a gente não sabe bem de onde vem o vírus da Covid, mas talvez tenha vindo de um animal selvagem trazido para a cidade, pode ter escapado de um laboratório, mas as várias doenças, por exemplo, vários vírus têm sua origem, né, na criação de galinha, né, nos moldes industriais. E esses vírus passam para outras galinhas, se reproduzem rapidamente, justamente porque elas são criadas, né, muito juntas, e eles se alastram com enorme facilidade, e depois eles podem se transmutar para os humanos também, como foi a gripe aviária, né? Então, assim, você nunca consegue estancar nem abolir a presença dessas criaturas não domesticadas, ferais. E, às vezes, elas aparecem até muito mais, quanto mais tentativa se faz de controlar a criação nesses moldes industriais. No caso lá das moscas, é que depois da morte de Morgan, o que acontece é que os animais têm uma luta lá na sucessão e Bob Chansky, né, esse, ele tem um hábito, né, de fazer trilhas e coletar, e ele gosta de coletar, e ele começa a descobrir mutações e variações muito interessantes nesses animais selvagens. Então, o laboratório muda a sua linha de pesquisa lá para a genética de população, para essas variações que são tão fascinantes também que ele encontra, né? E por causa dessa afinidade dele com as moscas, né? Porque essas moscas que vêm a dominar e tomar o lugar da Melanogaster, elas tinham certos hábitos, que elas aparecem de manhã e de noite, e era preciso você estar no mato para capturá-las. E ele estava lá, porque ele fazia os acampamentos, né? Espero ter respondido. Respondeu, sim. Muito, muito fascinante seu trabalho, viu, Yara? E eu vou colocar Obrigada. o link para o artigo na descrição do vídeo, para que as pessoas que estão nos assistindo possam acessar mais facilmente o artigo. Gabriel, você queria completar alguma coisa? Queria só agradecer novamente o convite, agradecer a apresentação e as excelentes respostas da professora Yara. Muito obrigado. Bom, eu também queria agradecer imensamente a Yara, a oportunidade de conversar com ela sobre os textos. Obrigada também, Gabriel, de estar aqui conosco, falando sobre insetos, né? E que eu confesso que eu acho fascinantes. As pessoas não gostam de insetos, né? Eu tenho fascínio por insetos desde a infância. E agradeço, né? Acho que foi um bom debate aqui sobre vários temas e de uma forma muito inovadora pelo olhar que a Yara trouxe para nós. Queria dizer a quem nos ouve, né, que acompanhe o nosso canal. Yara, eu acho que você quer se despedir também. Vou passar a palavra para a Yara antes. Sim, quero sim. Eu quero também agradecer a vocês, né, pela conversa. É bom falar assim, não só apresentar um trabalho, mas ter perguntas e respostas, né, porque a gente se move também, né, dentro do nosso próprio pensamento. Então, eu agradeço muito essa conversa e a oportunidade de falar do meu trabalho também. Uhum. Foi muito bom conversar com vocês. E eu acho que você traz uma perspectiva, uma literatura diferente um pouco dos estudos históricos, né? Que é essa literatura aí da formação das ciências sociais. Eu acho que tem um olhar diferente também. Bacana, né? E queria agradecer a quem nos assiste e convidá-los além desse programa, conhecer as outras playlists, assistir os outros programas do Conversa Animal e nos ajudar a divulgar o nosso trabalho e talvez até se inscrever no nosso canal. Agradeço, muito obrigada, Yara, obrigada, Gabriel. Até mais. Obrigada também. Obrigado. Um abraço. Tchau.